Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador do Sistema Pet, uma plataforma completa de gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve num outro horário. Não esqueça que, se desejar, pode ouvir o nosso podcast. Todas as lives estão lá, então procure no Spotify ou outro player que você tiver, por Sistema Pet. Tá? Os áudios da live de hoje estarão disponíveis amanhã. Mas vamos à live de hoje. Afinal, o que é criador profissional? Como ele se diferencia dos demais? Como se tornar um criador profissional? Vamos debater esse tema. Trouxemos hoje dois convidados. Infelizmente, um não pôde vir, mas quem ficou hoje vai trazer uma experiência muito grande. Tá? Tem várias participações em vários programas de TV, Instagram, está sempre aí na mídia divulgando a criação séria, a criação de qualidade. Proprietária do canil Georgia Serodius Kennel e apresentadora do Georgia Dog Show. A Geórgia, né? Borges. Seja bem. O Romão, infelizmente, houve um Robson Romão, proprietário do Romão de Itália, teve um imprevisto, tá? De repente ele aparece aí, mas a gente não vai fazer um bate-papo. Aí a gente faz um bate-papo bem legal aí com a Geórgia sobre esse assunto que é muito interessante, muito importante aí com os criadores. Boa noite, Geórgia, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos que estão ouvindo aí, ou bom dia, boa tarde, como você falou. Agradeço demais o convite de estar participando aí e falar daquilo que eu mais amo fazer, que é criar cães. Legal. Pessoal, eu trouxe a Geórgia nos mandou umas fotinhos que a gente vai passando aí ao longo do bate-papo, tá? Então, daqui a pouquinho eu passo aí para vocês. A gente trouxe aqui uma série de perguntas, a gente elaborou uma série de perguntas. Então, assim, como o Romão, por enquanto, não apareceu, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica. A gente vai trazer essas perguntas como temas para uma discussão, tá? Vamos lá, Geórgia. Quem Criador... sabe faz ao vivo, hein? Tem que se virar. Live é assim, né? Criador profissional é criador legalizado? Então, hoje no Brasil é muito difícil a gente falar de legalização, né? Nós estamos lutando, na verdade, para legalizar essa profissão, esse hobby, enfim, de criação, né? No Brasil hoje não existe uma lei específica que dê um norte. Eu falo que a lei é importante porque a lei dá um norte para os criadores para saber o que é devido fazer, né? Como é que tudo tem suas regras por um motivo. Mas eu falo que grande maioria dos criadores e criadores muito bons não são necessariamente legalizados perante uma lei que não existe, né? Assim, a gente está lutando já faz uns 2 anos mais ou menos que existe um grupo chamado Criadores de Respeito, que eu tenho a honra de fazer parte, que a gente vai em todas as CPIs, a gente está querendo, de fato, legalizar a profissão de uma maneira correta para que a gente tenha um norte de como fazer uma criação. Agora, o criador profissional é bem interessante isso, porque eu falo que o criador profissional é aquele que olha para a sua criação, óbvio, com amor, conhecendo os seus cães, visando o bem-estar animal, visando uma boa genética, uma estrutura bacana no seu canil, para os seus exemplares, para o seu plantel, mas também aquele que olha para a criação de uma maneira profissional, né, uma maneira como empresa, porque é muito difícil você conseguir cuidar de um canil, independente do número de cães, né, que eu falo que criador não é só aquele que tem mais de 100 cães, pode ser um criador que tenha menos exemplares, mas que faça aquilo tudo certinho. Então, assim, ter o controle
de funcionário, ter o controle de gastos de ração, de limpeza, de luz, de água, de um aluguel, se paga um aluguel, se a propriedade não é particular, é uma propriedade alugada. Então, a gente tem que, eu falo que, isso eu aprendi inclusive com o Romão, que não está aqui, assim, a gente conversa muito sobre isso, que a gente deve olhar para a criação como uma empresa, né, e fazer ela girar dessa maneira para você saber, você ter o controle, é uma maneira muito mais fácil você profissionalizar a sua criação e fazer um trabalho ético do que você fazer como se fosse algo, assim, digamos, caseiro, né? Não sei se deu para entender, eu acho que deu, né? Não, sim. A questão o problema é que no Brasil as coisas são muito difíceis quando a gente quer fazer, quando a gente fala de legalização para qualquer A coisa, burocracia. né? Então, assim, o criador que é pequeno, ele tem um custo absurdo para fazer uma legalização. Então, é um conselho que quer incutir é um sindicato, né? Porque conselho é que nem assim, eu não falo tutor, para mim não existe conselho é um sindicato que eles mudam o nome, mas para mim é sindicato. Né? Sindicato dos advogados, sindicato dos médicos veterinários e tal, em que ele interfere na relação comercial dos seus associados. E é um monopólio, né? Então, assim, Exato. em nenhum momento, nenhum monopólio é bom. Nenhum monopólio é bom. Então, o que eu vejo como uma dificuldade muito grande para os criadores é a legalização. Devia ser um cadastrinho na web, como você faz um registro de domínio, e você consegue, você como empreendedor, em qualquer ramo, na criação especialmente, você deveria fazer uma coisa simples, né? Você tem que atingir aqueles requisitos e você parte do princípio de que você está fazendo a coisa certa, né? E não o contrário, você tem que provar que você não é bandido, né? Exatamente. A Mas gente isso, tem como você falou, é qualquer setor, né, Eduardo? Assim, qualquer setor. Você falou uma coisa interessante, empreendedorismo, né? Nós somos empreendedores no setor pet, no setor de criação de cães de raça pura, e assim, é exatamente isso. No Brasil é muito complicado, tudo é muito burocrático, tudo é exorbitante, assim, né? E isso dificulta muito também. Sim, e assim, um criador que está começando a querer fazer alguma coisa diferente pode ser visto como uma startup, por que não? Né? Se ele começa de alguma maneira, se ele faz algum serviço diferenciado, alguma coisa, por que não? Se ele não trabalha com tecnologia, né? Ou pode até trabalhar, mas assim, é muito difícil. O criador até tem a questão da MEI, mas a própria questão da MEI, às vezes, é complicado se você não tem o registro apurado dos seus custos, da sua movimentação financeira, né? Então, tipo, a MEI facilita bastante, mas nem todo criador vai se encaixar na MEI, né? Eu não sei quanto é que está a movimentação da MEI hoje, mas é uma movimentação, É dependendo da pequena, movimentação, ela é pequena, exato. é Né? pequena. Assim, um criador, vamos, assim, eu acho que a MEI, se não me engano, são 7.000, né, mensais. Para um criador poder manter um canil, ele tem que faturar mais que isso no mês, Numa né? média, né? Então você fala, tem que faturar, vamos colocar com um funcionário, né? O gasto de ração, o gasto de produtos de limpeza, o gasto com água, com luz, o gasto com produtos de higiene do cão, funcionário, o tempo, né? Porque eu falo assim, tem tudo isso e tem o tempo também. Então, assim, eu acho que no mínimo uns 7.000 para você manter um canil por mês. Independente, isso é interessante, eu falo que é independente do criador ser um criador com mais cachorro, vai ter mais gasto, e criador com menos vai ter menos gasto. Mas aí você vê, um criador que tem menos cachorro, ele também vai ter menos cria. Né? Então, assim, e o valor fixo por mês vai ser o mesmo, né? Então é complicado, é muito complicado. Até a Cláudia Barcelos aqui, boa noite, Cláudia. Falou, sou MEI, mas alvará somente em zona rural. Ainda tem essas coisas, né? Quer dizer, é o alvará aqui, é o conselho ali, é não sei o que lá, é não sei. É uma burocracia tão grande. E assim, eu não vou nem entrar na hora que precisa contratar gente, né? Porque aí é outra.
assim, Aí ó, tem que registrar, tem que... é um monte de coisa, né? Então, e às vezes assim não é um imposto, assim, não é um imposto que você calcula de uma maneira fácil. Também o imposto já é outra coisa que você tem que calcular de uma maneira complicada. Mas assim, eu vejo que é, a legislação, há movimentação para que isso se torne mais legalizado, mas eu acho que não adianta, tem que profissionalizar de alguma maneira, né? Até por uma questão de risco, que se bate uma fiscalização ou bate uma coisa, eu acho que o criador ali, Sim, que não tem um suporte, né? Porque na medida em que ele pode até estar legalizado, mas se ele não, se a legalização não está certa, vamos dizer assim, ele vai ter o tempo para se adequar, que é completamente diferente quando ele não tem nada. E aí é que eu falei, é dar o norte para o criador, né? O criador precisa disso. Você falou do alvará, né? É interessante. Eu moro numa cidade que, assim, eles não dão alvará para canil, porque não tem conhecimento suficiente para isso. Eu moro numa zona rural. Aí, o que hoje eu batalho aqui? Legalizar municipalmente, né? Até porque na minha cidade tem vários canis, não é só o meu, tem vários canis, conheço criadores de várias raças e também da minha, e eu vejo assim que muitos estão ali fazendo um trabalho bacana, mas eles não, ainda falta alguma coisa, por quê? Porque não tem aquele norte, né? Talvez, quanto tem que ter de medida uma baia para um cane corso, ou para um Spitz, ou para um, sei lá, qualquer raça. Então, isso precisa ter, porque senão a gente vai muito no achismo, e aí, de repente, muda tudo e, assim, é dinheiro jogado fora. O investimento dentro de um canil é muito grande, né? e assim, ó, semana passada, ou retrasada, enfim, a gente teve uma live, conversou com uma criadora que criava num apartamento. O apartamento era grande, mas criava no apartamento, tá? Poxa, por que que não pode? Entendeu? Se o condomínio deixa, entendeu? Então, é o condomínio que vai ter que É, é, dizer se, não, se pode ou não pode aquela quantidade de animais ali. E não eu o conheço, político. bom, livre-arbítrio, né? Eu conheço criadores que, assim, os cães ficam em quartos, tem uma casa enorme, que tem um quarto que é só a maternidade, tem um quarto que é um berçário, tem um quarto que são para os cães jovens, tem outros que são para os machos, outros. Então, assim, tem gente que faz isso. E não por isso não é uma criação profissional, né? Deixando claro. Então, é muito. Por isso que eu falo, a gente precisa sim de uma lei para ter um norte para cada, né, cada criador, assim, ver o que é possível ou não. E eu acho que legalizando na questão de leis e dando esse norte, Eduardo, é bacana porque a gente também acaba quebrando um pouco, talvez, os fabricantes de filhotes, né? Que daí já é outro assunto, é uma outra Assim, situação, mas assim, o que a gente quer é, de fato, fazer uma criação legalizada na questão. É que a gente fala, a gente está falando de leis, depois a gente vai falar de profissionais, né? Mas a gente quer fazer uma criação assim, a gente quer ter leis para seguir, e quem vai seguir são aqueles criadores que são de fato profissionais. Os que não são profissionais, eles não vão seguir essa legislação, vamos dizer assim, né? eu como startup, negócio para mim de lei e político e governo, quanto menos melhor, né? Então, para mim, tinha que ter uma lei para não ter lei. Só, vocês não se metam nisso, deixa que o pessoal se organize aqui de uma maneira. Prefiro que o consumidor dê um retorno melhor. Mas vamos para a próxima. Qual a diferença Bora. de você ver entre um criador comercial, um criador profissional, um robista, se é que tem diferença? Tem, tem. Vamos começar pelo comercial, né? O criador comercial é aquele que ele não se especifica, talvez, numa raça só, ou que ele não. Ele vai no que está na moda. Então, assim, por exemplo, na minha raça, que é Spitz alemão, os brancos estão no auge. Então, de repente, vai todo mundo criar branco porque o branco está vendendo. Aí, de repente, acabou o auge do Spitz, que está popular hoje, há um Sim. tempo já. Aí acabou a popularidade do Spitz e começou a ficar popular o York, ou que volte, vamos dizer, o Poodle. Então vou parar de criar Spitz, vou criar Poodle. Então, assim, o comercial é um criador que ele não tem um segmento do trabalho, né? O que eu vejo, tá, gente? Lembrando que essa é a minha opinião. O criador, eu vou pular o profissional, vou deixar por último. O criador robista,
Você sabe que eu não gosto muito desse termo, porque eu falo que independente de você fazer uma criação por hobby, você tem a obrigação de fazer uma criação séria. Né? Por mais que você tire uma ninhada por ano, essa ninhada, esse acasalamento, ele deve ser estudado, ele deve ser super analisado, esperado, cuidado. Então, assim, o termo robista, eu falo assim, tem criadores por hobby? Tem, que fazem um trabalho sério? Tem, mas a gente não pode confundir, eu acho. Né? Porque assim, porque é robista, ele só faz por hobby, não está nem aí, não. Independente de ser robista, não, ele tem que ser profissional. Né? Isso também vai para o comercial. Mas eu acho que um criador que tira. Eu acho que é até mais fácil quando você tem, sei lá, eu quero fazer por hobby, eu tenho 3 matrizes, tenho um padreador. Poxa, então investe em 3 matrizes bacana, um padreador bacana e faça a diferença naquela raça que você se apaixonou para fazer como hobby, entendeu? E o profissional já é aquele que eu falo que enxerga além da montanha, né? Aquele que investe numa genética, investe no aprimoramento, faz todo um estudo, investe em exames, em bem-estar, seleciona os cães, eu acho que isso é bem importante, selecionar os cães, porque a gente está falando aqui de profissionalismo dentro da criação, né? Como ser uma criação profissional. Pensando numa visão de empresa, né, de empreendedorismo, não faz sentido você investir numa coisa e parar no meio do caminho ou não fazer a coisa certa. O negócio não vai para frente. Quando a gente fala em negócio, na criação, não é só a questão financeira, não é o retorno financeiro, mas o retorno do trabalho sério que você está fazendo no aprimoramento genético, por exemplo. Então, a questão você mencionou, da questão de não ter o objetivo financeiro, não caracteriza um hobby. Quer dizer, se eu for fazer é o tipo da coisa, a gente tem um sistema PET, o objetivo da empresa, de qualquer empresa, é ter lucro. No final das contas, é ter lucro. Afinal, tá arriscando, né? Tá botando o sustento da família, das famílias Sim. de empregados, tudo em risco, né? Pode ser que não funcione. Na medida em que isso não é o sustento primordial da família, isso não se caracteriza por hobby e não dizendo que Não, é porque eu vejo como dois níveis, assim, sim, na minha opinião, eu vejo como dois níveis. Uma coisa é ser comercial, outra coisa é ser robista. Outra coisa é ser profissional e outra coisa é profissional. ser amador. Então, assim, eu Sim, posso ter, na minha visão, o comercial profissional e eu posso ter o comercial amador, né? Aquele que é fábrica, né? É sim. fábrica. O comercial, o amador é fábrica. Ele está ali só usando o útero, né? Podia botar uma máquina ali que ia ser a mesma coisa, ele não Tá estava nem aí. explorando, né? Exatamente. Tá E da explorando. mesma forma, você tem o robista profissional, aquele que estuda, que investe toneladas de dinheiro em cima de um macho e tira 2 ninhadas. Pô, isso é hobby puro, Sim, né? E existe o robista amador, que é aquele cara que pega 2 cãozinhos, ai que bonitinho, não foi, sabe nada. Eu quero netinho. quero netinhos, aí, ai, ele foi tão bonitinho da outra vez. Isso vai ficar lindo no podcast, essa voz. É, Esse lado eu não conhecia. é, e vai, Não, pode pode, falar. entendeu? Então, assim, eu vejo como são duas categorias diferentes. Porque eu consigo entender muito bem aquele que, como você falou, o branco tá vendendo, porque eu vejo a questão do mercado. Mercado é como eu digo sempre, mercado é que nem gravidade, né? Não adianta brigar com o mercado. O mercado vai querer aquilo e vai ter alguém que vai atender. Então, assim, não adianta. Vamos proibir as drogas. Mas o mercado quer. Os caras fazem absurdos para ter Para aquilo, conseguir. para conseguir, né? Então, pô, vamos levar esse debate adiante. Causas e consequências. Agora, tipo assim, o mercado quer um Spitz branco. Poxa, então será que não é melhor o criador comercial ou ser
profissional e entregar um filhote de saúde, É né? isso que eu ia falar para você, é exatamente isso. Então, assim, eu comentei do Spitz branco porque realmente hoje é uma febre, né? E eu falo, e o que é o ideal? A gente, óbvio que a gente tem que criar conforme o mercado, sim, de uma certa maneira, mas fazer isso profissionalmente. Então, assim, se tá, o mercado está pedindo branco, então eu vou procurar investir nos Spitz brancos, por exemplo. Só que investir e fazer um cão, como você falou, um cão saudável, dentro do padrão. Isso, quando a gente fala dentro do padrão, é temperamento, a estrutura, é a pelagem. Porque a gente vê muita, assim, muita coisa estranha por aí, isso é verdade, né? E aí você falando a questão talvez assim, a pessoa que não viva da criação não seria um robista? Ai, puta hobby cara, hein, meu? Porque assim, eu penso o seguinte, o canil, ele deve o quê? Ele deve se sustentar, no mínimo, né? Porque senão, realmente, aí Ou vira, por não, isso que eu falo, ou não. não, mas por que é essa ideia? Porque daí ele se torna, você falou do hobby, né? O hobby profissional, digamos assim. O canil, ele se autossustentando, né, supostamente, eu falo que é difícil bater as contas, mas se ele conseguir pelo menos se autossustentar, você já não está perdendo dinheiro, por exemplo. Vamos falar em questão financeira. Você não está. É que nem você vai montar um novo negócio. Ele vai te dar lucro ou vai empatar as contas em 2, 3 anos, um comércio, por exemplo. E o canil não é diferente. Né? Lembrando assim, Até mais, né? nossa, a fêmea. Até mais. Porque assim, eu tenho uma fêmea, a fêmea vai poder cruzar com 1 ano e meio, 2 anos. Né? Até aquele macho poder estar reproduzindo, você fazer os exames de espermograma, tá tudo certinho. Tem uns que cruzam com 10 meses, tem outros que cruzam com 1 ano e pouco. Então, assim, o retorno demora, inclusive demora porque você está trabalhando com genética, você está trabalhando com vida, e tudo é muito incerto. Né? Então, Exato, assim, o é risco muito grande. é muito alto. É muito alto. É como eu digo, pessoal, você quer abrir. A gente já vai chegar a isso mais na frente, mas canil é um investimento de alto risco. Né? É um Muito. altíssimo risco. Por isso que eu falo, tem que amar muito. Todo mundo fala assim, você é criadora, mas criadora só explora. Gente, se você não ama, você não cria. Assim, ninguém consegue É o sustentar que eu isso, digo porque assim, assim, você já foi criador, você sabe. sim, sim, mas assim, como eu digo assim, eu adoro beber uma boa cerveja. Se eu abrisse um bar, ele tem que dar lucro, por mais que eu goste de beber, né? Exato, Então, exato. tem que haver esse profissionalismo que você fala. Porque assim, quando eu adoro viajar, beleza, mas eu não vou viajar e vou sair gastando dinheiro sem ficar olhando, pá, mas peraí, o meu limite é esse. E é a mesma coisa no hobby. Você Eu se até posso, programa. eu até posso é, gastar muito dinheiro nele, sem querer o lucro, mas eu tenho, todo poço tem fundo, né? Então, É. assim, não dá para, não é um E na buraco criação negro. o fundo é raso, viu? Depende do caixa de cada um, né? Eu É, tô falando, o meu aqui é raso, porque assim, não, o gasto realmente, você está certíssimo, você está falando, porque realmente é isso, Eduardo. Quando a gente fala de profissionalizar uma criação, é realmente pensar com essa visão, porque a partir do momento que você pensa como um empreendedorismo, como investimento, que você sabe que o retorno vai demorar. Poxa, que bacana você chegar num momento onde você não precisa contar moeda para comprar ração, por exemplo, porque você conseguiu fazer uma criação legal e vender os cães que vão poder comprar a tua ração. Por esse momento de pandemia, tudo parado, imagina se não tivesse o canil para se sustentar, por exemplo. exato. Então, assim, precisa pensar dessa maneira, e a partir que você pensa de uma maneira mais voltada, pensando como uma empresa mesmo, você acaba fazendo um trabalho muito mais bacana, muito mais prazeroso, ou desiste de vez, né? Não É. sei. Eu- Mas assim, você acaba fazendo um trabalho muito mais legal com isso, porque você pega gosto, fala assim, nossa, olha o resultado disso. E isso não só na parte financeira, mas também na parte da reprodução, da criação. Nossa, olha esse filhote que nasceu porque eu investi tempo, dinheiro em questão de alimentação, estrutura para o canil.
E olha o que eu estou reproduzindo hoje. Isso para um criador é um orgulho muito grande. Do mesmo jeito que eu imagino uma empresa que depois de alguns anos começou a ter sucesso e começou a ver, começou a colher, né, a plantação e dá um orgulho muito grande. Então, eu acho que precisa haver a criação como uma empresa. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem um controle muito maior e te falo mais, você economiza muito mais, muito mais. A gente já vai chegar nesse ponto. A Cláudia, o Little Harry Dog Kennel, ou Canil, falou até do assunto anterior aqui. Ó. Na verdade, o interesse de todos, município, conselho, é só arrecadar, infelizmente. Não há qualquer orientação desses órgãos, entidades, acerca do que realmente é necessário. Isso é para tudo no Brasil. E para tudo e sempre foi. Infelizmente, parece que nós queremos cada vez mais isso. O governo que vai resolver, é fulano que vai resolver. Tipo, a gente correndo atrás de mais leis. Mas, enfim, né? Incrível. Vamos pagar mais imposto, é isso aí. Vamos pagar mais imposto, vamos aumentar a luz, a água. A Cláudia Barcelos. Ninguém rasga dinheiro e ninhadas não trabalham 24 horas por dia. Acho que muitos têm vergonha de dizer que vivem da criação de cães e por isso dizem que são hobbyistas, mas na verdade não são. Isso não acontece, Jorge, assim, parece que a categoria tem vergonha de dizer assim, não, eu vivo de criação, parece que visar lucro no Brasil Super, estou explorando uma vida. Gente, assim, como eu falei, a partir do momento que você faz um trabalho sério, você faz um trabalho digno, onde você dá dignidade para aquele animal, onde você entrega um filhote saudável para um cliente que esperou aquele. Assim, não, eu conheço vários criadores que vivem da criação e fazem um trabalho maravilhoso, e muitos que não vivem da criação e fazem um trabalho ruim. Então, assim, realmente, eu concordo, assim, a gente não pode ter vergonha. Há 2 anos, né, que eu falo que a criação está vivendo uma crise com a questão do não compre, adote, colocando os criadores como, assim, bandidos, né, um absurdo. E tem gente que tem vergonha de falar hoje que é criador. Eu tenho um maior orgulho, eu falo assim, sou criadora sim, crio com amor, dedico a minha vida para eles. Eu falo, se eu não estou no canil cuidando deles, eu estou fora fazendo programa sobre eles. Então, assim, a gente não pode ter vergonha. A gente deveria ter vergonha se estivesse fazendo uma coisa errada, né? Se estivesse explorando de fato os animais. Eu falo que isso vai da consciência de cada um. E até o que você falou, né? Parece que o pessoal espera o governo criar mais leis, tudo. Eu acho que a gente tem que parar com isso. A gente não pode ficar esperando o governo resolver. Acho que a gente pode resolver por si só. Então, assim, não existe lei, mas vamos estudar e vamos, tipo, por mais que hoje não existe lei, vamos tentar fazer o que é mais próximo de outros países ou o que é mais próximo nas categorias ali de maus tratos. Mas assim, ó, até para quem não viu a live da Geórgia agora, 1 hora atrás, não sei, Geórgia, onde é que vai estar disponível o lugar, a live depois? Ela já está no meu IGTV, no Instagram do Canil, que é o Jorge Serodius Canyon. Então, já está lá, já tá uma iniciativa, mais uma iniciativa de certificação e tal. Sinceramente, eu torço para que tenha muito sucesso. Tem muitos desafios, mas é mais uma iniciativa de certificação. Quer dizer, eu acho que a questão do teu feedback hoje em dia, né, traz muito mais resultado do que qualquer lei. Hoje, quando você pede um Uber, você vê a categoria do cara. Pode dizer que não quer ir. Né? E cada vez mais isso vem acontecendo. Você consegue ver hoje uma clínica veterinária no Google e ver quantas estrelas tem a recomendação de cada um. Eu não vou. Eu consigo hoje ver um criador e ver se ele tem um reclame aqui e ver o que é, como é que isso foi adotado. Isso traz muito mais resultado do que político se meter na vida da empresa, ou o político achar que a gente é burro e que não sabe tomar nossa decisão. Né? Então... E aí vem a necessidade de fazer uma coisa certa, porque assim, a sua maior propaganda é você mesmo. Exato. Né? Assim, a sua maior propaganda, mas isso assim, empresas pensam assim também, que infelizmente ou felizmente, sei lá, né?
para mim, infelizmente, a gente tem todo o governo aí que a gente precisa. Para você empregar uma pessoa no Brasil hoje, é um parto. O empregador hoje, apesar que está mudando um pouco, mas o empregador, eu falo porque eu sou comerciante, não só do canil, mas assim, ele tem mais direito, por mais que ele está errado. Você tem um funcionário que vai trabalhar, trabalha meio-dia, sai, não volta mais, não dá satisfação. De repente você recebe um processo trabalhista de 40 pau. Assim, meu, como assim? Então, então, eu falo porque assim, é uma situação muito complicada. Só que, voltando à questão do canil que a gente estava falando, a sua maior propaganda é você. E não adianta fugir, porque hoje a gente tem grupos de WhatsApp que comentam e falam de um criador, falam de outro. É óbvio que a gente tem muitas pessoas também que querem tomar proveito de criadores. Tem. Eu falo que não é só o cliente final, né? Não é só quem vai comprar o cachorro que tem que pesquisar o criador que vai comprar, mas nós, criadores, também precisamos pesquisar para quem a gente está vendendo, a gente tem que selecionar, né? Exato. E Como é que mesmo é? assim, às vezes dá Stalkear, ruim. né? Não chama stalkear, Vamos né? stalkear, Tem todo que mundo me stalkeia, stalkear, porque eu não cara. posso stalkear? Vai lá no Face, no Insta, vê e dá uma olhada, né? E hoje é muito fácil, hoje está tudo muito acessível, né? Sim. Eu vou puxar um gancho aqui do Vitor Hugo. Gostaria de saber sobre os cuidados na reprodução para melhorar o temperamento da raça. Muito boa live, parabéns. Obrigado, Vitor Hugo. Da raça Spitz alemão? Não, acho que Eu da acho que é, né? raça. Eu acho que. Eu não conheço o Vitor Hugo, mas eu acho que ele falou da raça. Então, assim, uma raça com problema de temperamento, como é que a gente. Seria isso, né, Bom, Vitor Hugo? eu acho que independente da raça, né? Eu tenho cães, eu crio Spitz alemão, mas eu tenho cães de outras, eu tenho várias raças aqui em casa, aqui na chácara. Então acredito que todas. Comecei criando Rottweiler, inclusive, quando eu tinha 11 anos de idade, era Boa Rottweiler mudança, e né? Spitz. Eu já criava Spitz, né? Eu comecei com Rottweiler e Spitz. Então, assim, são dois cães completamente diferentes. Mas eu acho que antes de fazer, o criador, antes de começar a criar, ele precisa estudar a raça que ele quer criar. Né? Ele precisa ler muito, perguntar. Eu falo que o criador tem que ser muito humilde para conversar com outros criadores. Eu falo que nenhum criador sabe tudo, a gente aprende algo novo todo dia. Eu vi um post do Dino Miraglia, hoje ou ontem, de uma cachorra dele que pariu, teve uma Doberman que teve cesárea, e aí um não resistiu e ficou um filhotinho, tipo, eram 5, alguma coisa assim, eram 5, e um estava muito fraquinho. Quando ele foi tirar da mãe, a mãe não deixou, e quando ele viu, a mãe foi enterrar o filhote, ele nunca tinha visto isso na vida. Então, assim, é um criador de anos, de mais de 30 anos, e que viveu uma coisa nova esses dias. Então, o criador não sabe tudo, a gente não viveu tudo, cada dia é um aprendizado. Então, acho que primeiro a gente tem que estudar de fato, conversar, se aliar a criadores sérios, né? Aprender com esses criadores sérios a fazer uma coisa bacana e ver o temperamento da raça. Há sim a possibilidade de trabalhar o temperamento. O temperamento faz parte do padrão de cada raça. Então, não adianta você ter um Rottweiler e ele não ter o drive para guarda. Não adianta você ter um Spitz e ele achar que ele é um Rottweiler, por exemplo. Então, assim, como que é feito esse aprimoramento? Selecionando. Então, se eu tenho um cão no meu canil que ele desvirtua um pouco assim, um cão muito agitado, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Assim, um cão muito agitado e, na verdade, a raça é um pouco mais tranquila. Eu vou descartar esse cão? Não, vamos fazer um teste primeiro. Vamos colocar esse cão com esse macho agitado com uma fêmea que ela é mais dócil. E vamos ver como é que vai ser. Aí você seleciona, assim, se é um cão muito dócil, não estou falando de espírito, porque o espírito né, ele é bem peralta, mas assim, um cão mais dócil, você seleciona aquele que veio com drive mais baixo, né, que tem um pouco mais aquele temperamento, e aí você cruza com outro cachorro para tipo, com um temperamento mais adequado da raça, e assim você vai fazendo a seleção, o aprimoramento. Né, porque pode vir cachorros com alguns desvios, por mais que venha de uma supergenética, foi feito todo o estudo, pode vir. Nós somos em 3 irmãos, tudo farinha do mesmo saco e é um diferente do outro, entendeu? Então, assim, temperamento completamente diferente, a personalidade completamente diferente. Mas é feito assim. Vocês que pensam. Não, é tudo diferente. E aí, então, assim, eu acho que isso é bacana, até é legal essa pergunta, para as pessoas entenderem o trabalho que dá para fazer uma seleção e ter uma criação.
porque eu estou falando de segurar um filhote aqui para depois de 2 anos, né? Você fez um acasalamento, depois de 2 meses nasceu, depois de 2 anos você vai acasalar, para depois de... Então, assim, para você fazer um... Por isso que eu falo que às vezes eu prefiro investir mais em cães que já estão mais formados, digamos assim, do que pagar barato e ter que fazer um trabalho o que eu reduziria um trabalho em 2, 3 anos, fazer um trabalho em 10 anos para tirar aquilo que eu acho adequado para minha raça. Né? Eu falo, tempo é dinheiro, como falaram aí, a gente não rasga dinheiro, né? Então a gente investe um pouco mais, mas em curto tempo e acaba, como eu falei, economizando, né? Você pensando dessa maneira, você acaba, na hora que você coloca na ponta do lápis, você fala assim, nossa, não é que eu sou um pouco inteligente, é coisa, tipo, se eu fizesse do outro jeito, ia levar mais tempo, ia levar mais dinheiro, eu ia perder. Então, assim, a seleção é isso. Então, demora, mas é delicioso. Eu vejo a questão da, da, da qualidade como um todo, porque às vezes o temperamento, quando a gente fala tendo uma visão geral de deturpação de temperamento, de uma certa maneira, ela está aliada a uma deturpação de fenótipo, né? Normalmente aquela coisinha, geralmente vem no pacote completo, né? É claro que tem um desvio ou outro ali, não pode acontecer numa ninhada ou outra, mas eu acho que no geral, quando você tem um bom começo, se você consegue montar um bom plantel, você tem que no mínimo fazer o trabalho de não estragá-lo, né? Então, No mínimo. assim, porque eu já vi assim, poxa, tô na sinofilia desde 97, então já faz um tempinho aí. E assim, eu já vi muito, por exemplo, expositor que não sabia criar, né? Era um excelente expositor, levaram os cães ganhando rankings A, B, C, D e E, mas não sabiam criar. Quando tinha que fazer um acasalamento, era um Dava ruim. horror, né? Então, então tem problema disso? Não tem problema nenhum. Se ele gosta de exposição e se sente feliz, beleza. Mas para a criação Não é legal. faltava alguma coisa. Então, assim, eu acho que a questão tanto da questão de reprodução, tem que estudar, conhecer o seu, eu acho que tem que conhecer o seu plantel, saber o que cada um produz, o que cada um não produz. Sim. E uma coisa que eu Isso só acho, com o tempo, né? isso, aí que tá. Como a gente ganha esse tempo? Eu acho que uma coisa que é difícil no criador é eles se unirem e na questão de ter alguém para trocar uma ideia de uma maneira aberta, sabe? Porque, querendo ou não, muitos criadores têm um ego um pouco maior, e aí, tipo, cara, desinfla um pouquinho, vamos ganhar junto, sabe? É, que, Volta para a terra. é a questão de, pô, vamos fazer as empresas crescerem, entendeu? De novo a visão comercial, vamos fazer as coisas como um todo crescer, né? Vamos fazer. Então, poxa, aqui, esse aqui com esse aqui. Então, era uma das questões que eu tinha com alguns amigos criadores de chau, que, pô, a gente tentava e ficava olhando, ficava planejando da terceira geração de acasalamento, né? Então, pô, isso aqui é bom nisso, isso aqui é bom aquilo, e depois cada acasalamento você vai analisando. Então, eu acho que assim, é uma questão que, como você falou, é uma empresa. O Canil é uma empresa, né? Você pode até não dar lucro com ela, mas é uma empresa. Então, trate como uma Sim. empresa, né? Se você está produzindo cães com problemas de temperamento ou problema de alguma coisa que seja um pouco mais grave, porque problema de temperamento pode ser, dependendo do A- problema, pode ser Até muito grave. Pode pode ser falar. até problema do dono, né? Também. Mas enfim. Então, mas aí a questão é que você tem que, pô, peraí, é o meu nome que está saindo toda vez que um filhote sai, é o nome da empresa que está saindo toda vez cada filhote tem a sua assinatura, né? Então, o que as pessoas vão dizer do teu canil amanhã ou depois? É como você falou, o próprio criador faz o seu nome, né? Mas faz Sim. o seu nome com o fruto do seu trabalho. Então, eu acho que a questão de tanto é, a, a questão dos desvios é uma coisa que tem que ser tratada com muita seriedade. É o tipo da coisa, é um produto que está saindo com defeito. Até quando você vai
Porque aí você vai ter que trocar a máquina, né? Se aquela máquina tá Sim. metendo um produto com defeito, você tem que trocar a máquina que tá produzindo, né? Fazendo uma analogia, né, gente? Antes que daqui a pouco o É que pessoal, nem. os caras estão usando o cachorro como máquina. Não, é uma Pelo amor de analogia. Deus. É. Não, mas assim. Não, mas é exatamente isso, Edu. Ou você troca a máquina, ou você muda quem está operando, né? Vamos dizer assim. Às vezes um acasalamento não dá certo. Agora, essa questão da união dos criadores, eu bato nessa tecla há muitos anos. Assim, eu crio desde os meus 11 anos, fazem 35 anos. Eu parei por um tempo, porque eu fui fazer faculdade, eu jogava tênis, enfim, morava fora. Aí, quando eu retornei ao Brasil, eu não voltei a criar. Na verdade, não foi nem que eu esperei, eu não tinha intenção. Aí, casei, tive meus filhos, e quando minha filha estava com 4 para 5 anos, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou voltar a criar. Aí meu marido ficou louco. Começou 2, 3, 4, 5, assim, não aguento mais, hoje tem, tipo, mais de 60 aqui em casa. Mas, assim, mas quando eu voltei a criar aqui, eu lembro a primeira exposição que eu fui, foi em 2016, eu fui com 2 cães meu, o Johnny Depp, que ganhou ranking, ganhou Américas e Caribe, e com a Martina, que eu falo que é minha alma gêmea. A Martina, ela não entra com ninguém, a não ser comigo na pista, porque realmente a gente tem uma ligação muito forte. Eu posso me esconder, ela sente meu cheiro e olha para onde eu tô, é incrível. E nessa primeira exposição foi um KCSP, que foi em Barueri, onde eu conheci várias pessoas que eu não conhecia do meio. Eu era a carne nova que estava chegando para a exposição, aquela coisa toda. E desde aquele dia eu falei, gente, tipo, se os criadores não se unirem e não trabalharem junto, né, falando da minha raça que está prostituída hoje em dia, essa é a realidade, porque está muito popular, a, a raça vai ser prejudicada. E realmente existe aquele criador que tem o ego um pouco mais elevado. O que eu falo é o seguinte: ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. É, é, A gente precisa se unir, a gente precisa aprender um com o outro, ter essa humildade de perguntar um para o outro. Eu tenho contato com muitos criadores da minha raça, que eu admiro, a gente troca ideia, e às vezes criadores que são muito mais experientes que eu, me ligam para perguntar uma coisa ou outra, a gente tem eu acho isso importante, porque só assim a gente vai crescer, e só assim a raça vai ser beneficiada. Se não existisse, por que não? Eu não posso abrir essa linha de sangue. É um direito seu. Eu não abro minha linha de sangue para qualquer um. Mas se eu vejo um criador está fazendo um trabalho legal e ele veio me perguntar, Jorge, o que você acha? Assim, coloca esse cachorro. Então, assim, é óbvio que eu não vou chegar e vou vender acasalamento para uma criação que eu olho o pedigree, talvez não bate com os meus, porque tem muito disso também. A gente, como você falou, você precisa conhecer teu cão. Então a gente conhece, a gente vive isso diariamente. Mas essa união, ela é necessária, assim, é necessária. Eu estou vendo um pouco mais isso, Edu, de 2 anos para cá, dos criadores estarem mais unidos, talvez como eu falei, né, quando a água bate, bate em todo mundo. Então os criadores se uniram e é um movimento até muito bacana, que é os criadores de respeito que eu te falei. E a esperança, eu tenho esperança. Eu recebi uma mensagem anteontem, de um criador do Nordeste, assim, não o conheço, ele mandou pelo direct do Instagram, falando, olha, gosto da sua criação, parabéns, o trabalho que você está fazendo na sinofilia é maravilhoso, de divulgar, porque eu falo assim, a gente tem que falar do lado, a gente tem que exaltar as coisas boas do nosso mundo, porque coisa ruim já tem demais no mundo inteiro. Então, assim, quando a gente exalta as coisas boas, a energia positiva vem, as coisas boas ficam. Se a gente ficar sempre derrubando, o negócio acaba. E ele falou para mim, falou assim, olha, eu posso entrar em contato com você poderia me explicar um pouco, assim, me ajudar, que eu quero começar uma criação, inclusive, de show. É show que fala ou tchau, tchau? Eu falava Eu tchau, nunca tchau, e eu soube. continuo falando tchau, Tchau. tchau. Então é tchau. Inclusive, tchau, Embora, tchau embora, embora a pronúncia, acho que no Brasil certa seria show, show, né? show. Mas a gente fala tchau, tchau. Mas aí ele perguntou, eu estou numa correria muito grande nos últimos dias, e tanto é que marquei 2 lives para hoje. Eu falei assim, gente, tem 2 lives. E aí eu falei para ele, assim, olha, poxa, o cara vir falar comigo e pedir assim, me orienta, como é que eu faço para fazer uma criação legal, eu acho muito bacana.
Sim. E uma pessoa dessa, eu vou querer ajudar. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas passem, talvez, por dificuldades que eu passei para talvez ter o conhecimento que eu tenho hoje, que não é nada, porque a gente aprende todo dia. Entendeu? Então, assim, eu penso dessa maneira. Então, se a gente pudesse ajudar, se a gente puder fazer, tem mais a que fazer, porque os maiores beneficiados são eles, são os cães, né? É a criação, é a raça que você gosta, enfim. Não, com certeza. Tu entende que ter um plantel, assim, vamos dizer assim, ser profissional, se profissionalizar como criadora, requer mais investimento? Com certeza. E você acha que um plantel de qualidade traz retorno maior do que um plantel sem qualidade? Aí eu falo que vai da cabeça de cada um. Da cabeça ou das Mas, ações? exatamente, assim, eu falo que é do caráter de cada um, né? Acho que a palavra certa é o caráter. Eu acho que o investimento é alto, muito alto, quando você, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo, vai, estou tentando aqui achar as palavras, vou te dar um exemplo. Você tem uma loja de carros, onde você vende só Fusca, tá? E aí você tem uma Ferrari lá, uma Ferrari, mas você vende Fusca. O custo de manutenção vai ser o mesmo. Vai tomar espaço, vai ter que lavar, vai ter que encerar, vai ter que pagar o funcionário para ficar ali, para vender. Quantos Fuscas você tem que vender para chegar ao valor da tua Ferrari? Sim, mas sim, Não, mas assim, entendeu? Então, assim, a percepção desse teu exemplo, eu vou pegar esse teu exemplo como gancho no meu argumento, é, é que você já traz dentro de uma Fusca e dentro de uma Ferrari dois conceitos que estão muito nítidos para a população, duas marcas, dois brandings, né, sim. que são muito conceituais. Mas no momento que eu falo que são dois carros, né, um carro feito artesanalmente, né, com artesões, né, de uma dinastia XPTO, e a outra que foi feito ali na maquininha, que quando você bate o olho como leigo, você vê os dois iguais, você vê o mesmo Fusca, como você consegue transmitir esse valor de que esse aqui pode durar, Vai durar vai a vida durar a vida inteira e não vai te dar inteira com trabalho. qualidade, e esse aqui vai, cara, Você isso não vai aqui subir morro. daqui a pouco tu vai casar com o mecânico, entendeu? Eu falo que é uma obrigação do criador. Eu, pelo menos, eu tenho muito orgulho quando eu falo da minha criação, né? E quando o cliente me pergunta, assim, por exemplo, eu avalio meus cães individualmente, ponto. Então a pessoa liga aqui para mim e fala assim, Georgia, mas eu não, assim, não faço reserva de cão que não nasceu, porque eu acho isso um absurdo, né? É, eu não vou falar o ditado, porque o ditado fala palavrão, minha mãe está aqui atrás, depois ela vai brigar comigo. Mas não pode contar com um na galinha, né? Aí, assim, então eu não faço. Mas nasceu o filhote, passou os 30 dias, eu nem anuncio, a pessoa me liga, fala assim, olha, o cachorro, o valor é X. Hoje, se você quiser reservar, a gente reserva. Daqui 15 dias, o valor vai ser outro, porque daqui 15 dias eu vou avaliar o cão, né? Eu vou avaliar o cão e pode ser que o valor aumente. Então, assim, mas por quê? Daí você explica o porquê. Aí muita gente acha que, porque o cachorro tem 8, 9 meses, está aí porque ficou, ela não vendeu, é refúgio e vai vender mais barato. Não, se o cachorro ficou aqui no canil é porque eu segurei para avaliar, porque eu estava curiosa para saber o que ia dar aquela ninhada, e assim, acabou que, sei lá, a fêmea ficou muito pequena e eu não dá para utilizar ela como uma matriz, então vou vender ela para pet. Mas qual o valor? É o dobro do valor do cachorro de 45 dias.
Porque você dá as garantias que talvez num filhote de 8, 9 meses, que você não consegue dar num filhote de 45 dias. Eu tô falando isso na minha raça, tá? Uhum. Então, assim, é obrigação nossa explicar para o cliente, explicar o que que é uma linha de sangue. Tem gente que não tem muita paciência, tem gente que, assim, nem manda mensagem, nem fala bom dia, boa tarde, tudo bem, fala assim, valor. Esses dá vontade de não responder. Eu vou lá e falo assim, bom dia, tudo bem, prazer, meu nome é Georgia, com quem eu falo? Mas é obrigação nossa de explicar o porquê. Agora, é óbvio, tem gente que pode andar de Ferrari, tem gente que não pode andar. Ok. Agora, independente, procure um criador que faça bem. Um criador que vai fazer bem, que investiu, ele, assim, ele não vai ter o Fusca, ele vai ter um Beetle, entendeu? Um Beetle sem capote, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Mas a gente precisa explicar e entender. Eu falei acho que faz umas 3 semanas que eu fiz uma live, eu comentei sobre isso. O barato sai caro. Então, assim, a pessoa vai e compra, vamos colocar valores simbólicos, tá? Compra um cachorro por R$ 1.000, quando normalmente o valor desse cachorro é 5. Poxa, é uma diferença muito grande, né? Ah, mas esse daqui tá o teu tá muito caro, compra com mais barato. Não sabe a procedência, não sabe como é feito os cuidados, porque a conta não bate. Por isso que eu falo da questão de profissionalizar a criação, porque a conta não bate. Independente de assim, mas eu não ganho dinheiro com isso. Mas você tem que pagar as contas do canil. Tá, eu vou O puxar, poço tem uma hora que. eu vou puxar um gancho com esse teu argumento de novo. Mas você acha que os criadores, de uma forma geral, assim, o cara que quer ser de fato profissional, ele divulga bem, ele divulga da maneira correta a diferença de, não digo de preço, mas eu digo a questão de valor do seu filhote? Eu acho que falta muito ainda a informação. Falta muito, assim, do criador. Tem muitos que fazem, mas falta muito o criador, o próprio criador valorizar o seu plantel. Né? Porque Eu assim, acho que você ele não chegar para. sabe. Exato, Sinceramente, eu acho que ele não sabe. exato, é o que eu acho. Porque assim, eu vejo muitos textões aí rodando na internet de justificar custo. Né? O meu preço é mais alto porque custa mais. Eu tenho dúvida se custa mais. Até porque às vezes eu pergunto qual é o custo do teu filhote? Quanto custa o teu filhote? Ele não sabe. Porque ele não faz uma criação profissional. Se você joga no computador, planilha, Não, se, planilha. se você tem o sistema PET, deixa eu puxar no sardinha, se você tem o sistema PET, ele te dá isso quando você acessa o sistema. Viu, gente? É Entendeu? só acesso ao sistema. É a primeira informação que ele te dá o custo do teu filhote. Entendeu? Mas, Acessou, puf, tá ali o quanto é que mas aí eu custa te o teu filhote. pergunto, por que que você... Agora eu vou... Olha, eu fazendo pergunta. Não, vamos lá. Eu não É um consigo. bate-papo. Mas assim, por que que surgiu o sistema PET? Porque eu precisava resolver o meu problema. E o meu problema era a gestão do canil. Foi por isso que surgiu. Por quê? Porque você tinha problema com gestão de canil, onde você precisava profissionalizar um negócio Exatamente. e olhar aquilo como uma empresa. Exatamente. E aí a gente Toda ideia disponibilizou o sai por uma pessoal. necessidade. E normalmente E as olha que melhores ideias bacana. com a necessidade própria, né? Eu falo, é na crise que a gente se fortalece, né? Então, é exatamente isso. Então, o que você faz? O sistema PET hoje é uma ferramenta para esses criadores que querem fazer um trabalho, olhar dessa maneira mais empresarial, terem. É uma ferramenta que você vai ter e vai te ajudar a ter essa visão. Né? Então, Sim, essa live e casou certinho aqui, Eduardo. Já tô... olha aí, ó. Olha aí. E assim, e o criador ele não pode entrar muito na questão, porque eu vejo a questão do preço. É o que eu digo sempre, dizer pessoal, onde eu não vou fazer uma analogia com carro. Um carro, o motor 1.0 e o motor 2.0 não custam tão diferente um do outro. Só que o Né? 2.0 vai gastar muito mais. Aí vai gastar mais, a percepção de valor tem mais potência e tal, mas a construção do motor em si, do geral, ela não é tão diferente uma da outra. Né? Construir ninguém quando vai comprar o iPhone da vida, ele pergunta, tá bom, mas quanto é que custou o iPhone para eu... Por que eu vou pagar $10.000 nesse iPhone aqui?
Ah, não, Aí não porque compra nunca mais. Ah, porque isso aqui foi feito numa fábrica chinesa que nós fazemos, damos férias. O cara não vai, é a percepção de valor. Porque eu tô te dando um filhote que vai ser saudável, vai te dar uma segurança, vai ser um filhote, vai ser um animal bonito, você vai ter orgulho. Sabe, falta o lado de o benefício que aquele filhote tem em relação ao outro. Não, porque Fala-se muito dos problemas, mas não fala do do benefício, como ganho, você do, falou. do Acho que ganho, do entendeu? valor. Então, assim, é que eu falei para você, você pegou o gancho, aí eu vou retomar o gancho, volta para mim aqui. É o que eu falei para você, a questão do filhote mais barato. Aí você não sabe de onde vem, você não sabe. Gente, é assim, pelo menos na minha raça, para mim, entregar um filhote com 60, 70 dias é um absurdo, porque é uma raça muito delicada. Isso sou eu falando, eu, Georgia, né? Esse criador faz, como eu falei, cada um faz, mas eu, Georgia, jamais pegaria um filhote meu nessa idade. Então, assim, aí a pessoa pega um filhote com uma dose de vacina, com 2 doses de vacina, aí dá problema. Aí tem que levar, aí o cachorro vem com giardia, vem com carrapato, vem com pulga, porque não foi feito o investimento, porque tudo é investimento, o remédio antipulga é investimento, as vacinas são investimento, para a saúde do cão, onde você garante a saúde do cão, o vermífugo é investimento, uma estrutura no canil, tudo isso. Aí você compra o mais barato, porque por causa de R$ 4.000. Aí lá na frente, passa-se 2, 3 anos, você fala assim, putz, eu já gastei mais de 30 com esse cachorro. Talvez se eu tivesse pago mais 4.000 só, 4.000, eu só teria o gasto das vacinas, talvez uma gripezinha aqui, outra lá, que é normal, né? Não tem como. Então, assim, olha só o prejuízo que a pessoa que pagou R$ 1.000 teve. Por quê? Porque não enxergou além da montanha. Então, eu explico isso para meus clientes, né? Que assim, eu falo que assim, tudo que é muito barato ou muito exorbitante, é óbvio que tem, quando você olha um exemplar, tudo você tem exemplares que são muito caros, mas tudo que é muito assim, um filhote que é muito barato ou absurdamente caro, tipo, fica de olho, né? Sim. Fica de olho, E não é só pergunta. questão do preço, né? Porque assim, ó, então, beleza, qual é a solução da galera que tá vendendo por preço baixo? Beleza, eu vou triplicar o preço e vou dizer, beleza. Porque se você não souber explicar o preço, o valor e não o preço, não adianta. É uma outra coisa que eu vejo também, é a dificuldade que o criador tem em divulgar os cães de maneira correta. Contrata um fotógrafo, entendeu? A gente já conversou sobre isso. Né? Então contrata um fotógrafo, faz a foto do plantel, esse investimento vai se pagar. Para quem não viu, a gente tem live com fotógrafo, acessa aí no canal. É, uma das primeiras lives que a gente fez foi com fotógrafo, exatamente pela importância e o impacto que um fotógrafo tem. É comum, às vezes, a gente está fazendo o cadastro, vendo os pedigrees, que o sistema PET tem um pedigree online com árvore genealógica visual, né? Tu consegue botar foto dos animais. É muito comum tu não encontrar uma única foto de cães que venceram o ranking. É muito comum. Então, assim, o cara investe um carro em cima disso e não tem uma foto. E a foto é aquela questão do valor que não precisa falar nada. Né? Eu passei as Exatamente. fotos, eu passei algumas fotos que tu me encaminhou agora há pouco tempo. Eu não preciso falar nada. Basta olhar. Entendeu? Então é um argumento Ai, que que bom! é um argumento que eu não preciso falar muito. Tá aqui a foto, tá foto e uma foto boa. Não é aquela foto de cima para baixo, ou tirar foto de bunda do cachorro. Ah, não. Cumpri minha obrigação de tirar a foto do cachorro. O cara pega a câmera, vai ali, tira uma foto e volta. Não. É um produto que precisa ser vendido, né? E venda Né, usa. você não posta uma foto sua qualquer no Facebook, no Instagram. Por que É, você vai postar uma foto qualquer e, de é, um cão teu? e é uma sacanagem quando você tem um cão bom em casa ou no canil, você tirar uma foto ruim dele. Você está se sabotando. Exatamente. Né? Então, assim, Exatamente. é, profissionalmente falando, invista em foto. Você tem que ter as fotos dos cães, tem que ser de qualidade. Se você tem uma ninhada que não dá para tirar foto de fotógrafo toda a ninhada, então
aprende, faz parte do negócio aprender a tirar foto, né? Invista numa máquina boa, Hoje em dia, com celular, o um bom celular tira celular, foto, um bom foto com celular. qualidade, entendeu? Então, a gente lá na live tem dicas, a gente tem dicas no nosso blog também. Tá aqui embaixo o blog, tá? Depois, se quem quiser dar uma olhadinha, tem lá 10 dicas de tirar foto. Tem a live que a gente também conversou com a Kátia lá também, foi uma live bem legal, ela passou várias dicas para tirar foto. Então, assim, tira foto, né? Então, assim, isso o profissional tem que fazer. O criador que quer fazer o trabalho profissional tem que investir na foto. Se é criador de Golden, criador de Rottweiler, criador de, enfim, dessas raças que são todas têm a mesma cor, são todas iguais, né? Eles vão me matar, mas o pessoal vai entender. Pega uma Eu não estou sessão, falando nada. faz uma sessão de fotos única, pega uma ninhada, tira uma sessão de fotos e enche de fotos e vai distribuindo essas fotos ao longo do ano, porque Sim. isso traz resultado. Isso você não precisa se justificar com preço. Ah, não, porque a minha ração é melhor do que a do vizinho. Cara, Você não faz mais que sua obrigação. Não faz mais que sua obrigação. deixa eu ir para mais uma pergunta aqui. A gente já está com uma horinha de live. Ah, vamos falar um pouquinho da questão de. A gente já falou tanta coisa aqui, já respondeu tantas das perguntas que eu tenho que dar uma olhadinha aqui. É necessário para o criador profissional estar ligado a alguma entidade? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que quem preza, por exemplo, você tem um produto que você criou, já que a gente está usando esse termo que você, né, a gente falou dos carros, falou de produto, e aí você não patenteou aquela criação sua, né? Aí você não patenteou, ou seja, você não registrou, você não tem nenhum cadastro daquele produto, né? Agora, indo para os cachorros, poxa, o pedigree é uma coisa tão simples de tirar, não é uma coisa custosa, não é. Tudo bem que eu sou criadora de Spitz, e Spitz tem 2, 3 filhotes, né? Mas assim, se for ver, não é. Eu até comentei isso, você estava assistindo a live anterior, eu comentei sobre isso. O pedigree, ele é o documento do cão, ele é a árvore genealógica do cão. Então, o criador que faz um trabalho profissional, ele precisa daquilo porque ele está ali vendo a prole, com aquele documento ele pode estudar. Ah, mas eu não quero pedigree porque o meu é só para pet. Como que você não quer o documento do seu cachorro? Então, assim, é obrigação de qualquer criador fazer o pedigree, registrar. Então, acho que papel, sim, papel faz parte. Se falar, mas eu só vendo com pedigree para quem quer, quem não quer, não. É um absurdo, porque assim, o pedigree ele deve estar embutido no preço do cachorro. Ponto. Isso é uma coisa também que você está falando, né? Qual que é o valor do seu cachorro? Todas essas coisas precisam estar no valor para você chegar ao valor. Então, assim, existe um valor inicial, de uma certa maneira existe, depois você avalia o cão em si, mas existe o valor do investimento com foto, investimento com a mãe, investimento com uma boa nutrição, investimento com vacina, aí depois disso tudo. Então, assim, o cachorro nunca vai ser aquele valor fechado, ele sempre vai ser a mais, você avaliando o cão, entendeu? Então, o pedigree faz parte disso. É a mesma coisa eu ter um filho e não registrar ele no cartório. Então, assim, como que um criador que ele não faz o pedigree, ou ele não está em nenhum kennel, ele pode se chamar de profissional, se ele não tem a documentação para ser chamado assim. Mas tem que ser, na sua visão, tem que ser algum cartório em especial? Olha, eu falo que cada um, assim, eu sou registrada pela CBKC-FCI, faço exposição, mando o cachorro para fora, então, assim, eu gosto do sistema, eu gosto do padrão, e porque eu acho importante que é um pedigree que ele aceita no mundo inteiro, né? Então, isso para mim é importante. Agora, cada um, quer fazer parte da CBKC, faça, eu gosto, eu aconselho,
é hoje o órgão, o único órgão brasileiro que é reconhecido mundialmente, o único órgão brasileiro que ele tem a parceria com a LKC, com a LKC, ó, com a AKC, com o Kennel Club do Canadá, com o The Kennel na Inglaterra. Então, assim, para mim, ele é o que, se ele tem todos, são 98 anos, né, de CBKC, eu confio. Né? Agora tem a LKC, que, né, o importante é você ter uma árvore genealógica. Agora, se você perguntar assim, Jorge, se você for comprar um cachorro que o pedigree não é CBKC, você confia? Meu, eu não sei, eu não confio para eu comprar porque eu não tenho a CBKC, para mim não interessa, entendeu? Porque meus cães são registrados na CBKC. Então, qual que é o nexo de comprar um cachorro registrado em outro órgão? Se eu vou ter que passar o pedigree para a CBKC e os outros pedigrees não são aceitos na CBKC e nem pela FCI. Então, não faz sentido. Eu teria que tirar um RI, um registro inicial. Aí eu estou começando a estar casado de novo, para quê? E é uma coisa que às vezes também não faz muito sentido, né? Para Voltamos mim, para aquilo, nenhum. voltamos para aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? A questão do plantel que você está montando, né? A Sheila aqui mandou uma pergunta muito boa. Sheila, não sei se é Sheila ou se ela é Sheila e que se diferenciar. Uma pergunta bem interessante, não que as outras não fossem. É necessário participar de exposições? Para valorizar o plantel, sinceramente, não. Espera aí, para valorizar o plantel. Porque, na verdade, independe muito. Eu falo que eu tenho, assim, por experiência própria. O cão é campeão disso, campeão daquilo, não sei o quê. Daí o filhote vai ser mais caro. Meu, eu vou avaliar o filhote individualmente. Então, eu posso ter um filhote melhor do que aquele filho do campeão de um cachorro que é tão bom quanto, só que não foi para exposição. Então, depende. Agora, para o criador, é essencial. O porquê? Da mesma maneira que nós precisamos de lei para dar um norte, eu acho que a exposição é o que nos dá um norte se a gente está indo ou não no caminho certo. Então, quando você leva um cão para a exposição selecionada, mas eu deixo aí, deixa quieto, O asterístico é, deixa ali. hashtag deixa para lá, o seu cão vai ser avaliado por diferentes juízes. E aí o juiz vai te falar, assim, se o juiz chegar e avaliar e falar se tem alguma falta, ele vai falar o que que é. Então você vai pegar aquele cachorro e falar assim, opa, peraí, então aqui eu vou ter que corrigir. Uma coisa que eu vejo muito em pista de Spitz é moleira aberta. Eu já fiz, inclusive, já fui auxiliar de pista. Quem sabe um dia eu me torne juíza. Eu só preciso de tempo, que tá difícil, mas assim, mas a minha intenção é essa. Isso que tem uma Porque eu realmente. pandemia, né? Tu imagina quando não tem. Ai, meu, eu tô trabalhando demais a pandemia, tá difícil aqui. Mas, então, assim, tem muito esse problema, por exemplo, na minha raça da moleira, e aí o juiz fala Então, assim, poxa, se o juiz falar para mim assim, Jorge, a tua cachorra já tá com idade que a moleira tinha que estar fechada, então eu não posso dar um papel para ela, tipo, eu não posso dar pontuação para ela, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar corrigir aquele problema da moleira. Então, assim, eu falo que dá um norte para a gente a exposição. Então, eu acho bacana, assim, levar, porque você vai saber mais ou menos o que você está reproduzindo. Então, acho que para o criador é essencial, sim. Eu tenho a visão de exposição de duas formas. Uma vai muito ao encontro do que você falou, né? Que na verdade é a comunidade, né? Então você vai encontrar pessoas que curtem o que você curte, que conhecem tecnicamente muito bem a coisa. Então, assim, é uma aula. Sim. É uma aula que cada exposição você sai, você aprende alguma coisa. Eu tenho dois exemplos. Uma vez eu sentei. O que eu aprendi de Akita, uma vez, numa exposição aqui em Maravilha, no interior de Santa Catarina, uma vez eu sentei com uma criadora do lado dela e ela foi falando todas as vantagens do cão dela e todos os defeitos do cão do concorrente. Está bom. Aí eu fui, sentei do lado do Só o concorrente que é concorrente. defeito. Não, aí sentei do lado do concorrente. O concorrente fez exatamente o oposto. Exatamente a mesma coisa. Né? Assim, falou bem. Aquilo ali para mim foi uma aula de como, porque eu saí dali, porra, cara, nossa, eu aprendi
Foi uma lição de vida ali naquele momento. Agora, exposição é uma cachaça também, né? É um negócio É que viciante. então assim, tem que É cuidar, viciante. porque senão às vezes vira aquele poço sem fundo, né? Não, só vou mais É, uma. não, Então tem que não, cuidar. você sabe que o ano passado, eu fiz campanha em 2017, ganhei ranking em 2017. 2018 eu fiz Uruguai, Américas e Caribe. Ganhamos América e Caribe, ganhamos no Uruguai. Aí eu dei uma parada, eu estava com outro cachorro fazendo campanha, um jovem. Eu mandei um filhote para a exposição e dei uma parada. E todo mundo me pergunta, Jorge, cadê você? Você não tem cachorro? Eu falei assim, meu. Então, o que eu estava falando da questão da exposição, o que acontece na minha visão, é que o criador ele pouco aproveita, pouco tira o proveito dos resultados obtidos. O mercado gosta de um cão, gosta do cão ser filho do fulano, filho do Filho de Beltrano, campeão, com que é certeza. campeão e tal. Então o mercado gosta. Então, assim, eu acho que o criador, ele, de uma certa forma, ele pouco. Como eu falei, às vezes eu vejo Ele não campeão. explora, né? Às vezes eu Ai, vejo assim, o cara legal. foi campeão do ranking, tu não acha uma foto dele. Uma foto dele. Então, poxa, para que o tanto investimento se não tá, se o benefício não é para trazer para a criação, né? Porque também Com não adianta certeza. só a pessoa dizer assim, ele é filho do campeão. Isso por si só não vai trazer benefício pro... Assim, campeão do quê? Cadê a foto? Eu quero ver os Entendeu? filhos. Então tem que fazer um Mas barulho, né? uma pessoa assim, putz, infelizmente o Romão teve o imprevisto dele lá, né? Mas assim, seria uma pessoa perfeita para falar sobre isso, porque o Romão fazem já, se não me engano, 3 anos consecutivos. 2 anos atrás ele foi top 5 de todos os criadores, de todas as raças do Tem uma. ranking, e o ano passado ele pegou quarto. E aí, conversando com ele, assim, nossa, Romão, que legal, né? Eu falei assim, Jorge, eu mando todos os meus cachorros para a exposição. Eu falo que a exposição existe duas coisas. Aquele que quer fazer campanha de um cão para uma raça específica, ou aquele que quer fazer a campanha do seu criador, da sua criação, né? Do seu canil. Então, assim, você pode ver que muitas vezes o cão que ganhou a raça não é o cão do criador que ganhou o melhor do ranking da raça. Não sei se eu consegui me explicar aqui. Normalmente, o cão de uma específica raça que ganhou o ranking daquela raça, tipo, é o número 1 da raça Doberman. Normalmente, aquele cão não faz parte do plantel do canil que ganhou o melhor canil da raça do ranking. Entendeu? Porque, assim, ou você faz campanha, ou você tem muita bala na agulha, essa é a realidade, ou você faz campanha específica de um exemplar, ou você faz a campanha de todos para você avaliar todos os cães. Então tem isso também. Aí É, vai de cada um. É óbvio, se eu tiver um exemplar fantástico, como aconteceu com Johnny Depp, eu vou fazer a campanha dele sim. e vou investir nisso, né? Uma coisa que eu sempre recomendo para os criadores, exposição e tal, quando está nessa questão disso, faz o seguinte, pega um macho, vai lá e tira o título. E local. Não precisa ir, a não ser, claro, que não tenha, né? Mas assim, procura o Sim. local mais acessível que consegue ir, vai, fecha o título e pelo menos você vai ter um cão campeão. Dessa forma, É, você consegue extrair alguma coisa de resultado, você se insere na comunidade sim. e daí você vê. E cuidado para não com a cachaça, né? Cuidado Eu falei, daí o mosquitinho vai lá e pica. É, cuidado com a cachaça, porque se tu mas, bobeia, mas a exposição é muito gostoso. Eu amo exposição. Eu gosto do clima de chegar em exposição e cumprimentar todo mundo. Eu sou daquelas que fica lá com o meu tercinho na mão, sabe? Tipo, quando o cachorro entra. Isso quando eu não entro com o cachorro, às vezes eu pago uns micos assim. Mas assim, eu sou daquelas que fica torcendo. Eu sou daquela criadora que eu de fato eu participo de fato assim da exposição. Tipo, eu preparo o pelo do cachorro. Às vezes o handler tá, tipo, com outro cachorro em pista. Fala assim, não, daqui eu preparo o pelo, eu grumo. É,
Assim, eu gosto, é que você falou assim, tipo, a exposição é minha cachaça, sabe? Assim, Eu sei como é que é. Eu sei que eu participei muito de é exposição. muito gostoso, é muito gostoso. E assim, tem síndrome, tá? Quando você para, você tem uma síndrome. Mas bom, a galera deve estar toda assim agora, porque antes de entrar na live aqui, o cara, quando é que vai sair a exposição de novo? Porque é uma cachaça Tá aquele negócio, todo né? mundo Então, tá esperando. todo mundo aí. Cara, eu acho que esse ano ca- ca- acabou-se a exposição esse ano. Não vai, não sei se algum governador vai liberar. Também, se o primeiro que liberar vai ter todas as exposições do Não, Brasil todo mundo, todo dia. mas você sabe que isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eles marcaram uma exposição, acho que para final de julho ou começo de agosto, e já tem mais de 400 cães inscritos. E aí eles O fizeram uma problema, restrição, o assim, problema é na que lá tá verdade, aumentando assim. de novo, né? Então, o que eles fizeram foi, tipo, o cão só pode ser acompanhado pelo handler e um assistente, e só para assistir fora da pista, não pode ter acesso ao acampamento um proprietário. E aí tem que ter, tipo, né, o espaçamento e tudo. Tem que ter pia, tipo, na entrada para lavar as mãos, tem que ter álcool em gel em tudo, vai ter lá alguns agentes fazendo a medição de temperatura. Então, nos Estados Unidos, eles estão começando a tomar essas providências para poder continuar com, né, o show não pode parar. É, mas vamos lá. É, como tu vê o mercado assim de filhotes agora durante a pandemia, Uma loucura. e depois da pandemia? Meu, essa pandemia foi muita loucura, assim, tipo, teve Foi não, né? muita, Ainda está sendo. tá sendo. Ai, podia ter sido já, né? Ai, não aguento mais. Mas, assim, é uma loucura muito grande. Porque eu acho que, como as pessoas estão em casa, né, e estão carentes, né, carentes de contato humano, de carinho, então as pessoas, o que que elas fazem? Elas recorrem ao pet. Eu acho que esse é um dos grandes motivos. Todo mundo fala assim, mas não vai vender cachorro agora porque é supérfluo. Cachorro não é supérfluo, na verdade, que o cachorro, ele tira uma pessoa da depressão, ele faz a companhia, ele muda a vida de pessoas, né? Então, nessa pandemia, ele se tornou uma necessidade bem grande. Não posso reclamar, assim, tipo, não posso reclamar. Estou com lista de espera, assim, grande, mas a gente, né, eu trabalho conforme o meu tempo, então, assim, independente, né, sempre, como eu falei, vendo aí o bem. Todo mundo perguntando, né, mas será? O cachorro não é uma necessidade agora, né, não vai vender. E, na verdade, é o contrário. O cachorro se tornou uma necessidade básica, porque o cachorro é o que faz a companhia. As pessoas estão muito carentes, precisando de contato físico, né? Precisando estar com as pessoas. E aí eles estão recorrendo aos cães. E a gente não pode esquecer, os cães, eles tiram pessoas, né, da depressão, eles mudam vida de pessoas, né? Então, assim, deu um boom mesmo no mercado, não foi só comigo, foi em todo o mercado, do mercado pet. E aí a minha preocupação pós-pandemia, assim, a minha raça é uma raça pequena, então é uma raça fácil de você manter num apartamento, de você levar para cima e para baixo. Eu fico, assim, minha preocupação são com os cães, principalmente os que foram adotados, né, de ONGs, assim, porque agora você tá com o cãozinho ali tudo, e realmente a gente tem um problema muito grande com essa questão de abandono depois, e os cães de grande porte, porque você compra um filhote, por exemplo, de, sei lá, um Bernese Mountain Dog, é lindo. Aqui, final do ano, ele vai estar do tamanho do seu tamanho, e aí a pessoa se assusta. Então, essa coisa da empolgação também me assusta um pouco. Me assusta bastante, assim, principalmente com os cães de porte grande e os cães, né, os de ONG, porque hoje tá lindo adotar cachorro. Dá para criar cão sem ser apaixonado? Não, dá para casar sem se apaixonar? Não, não, essa analogia foi horrível. Não, não dá. É muita dedicação, assim. Pensa que eles vão latir 6 horas da manhã, porque tá na hora de comer. Você vai entrar no canil. Pelo menos, como eu falei, eu participo de tudo aqui, né? Então, assim, você vai entrar no canil, vai ter que limpar cocô, vai ter que dar comida, vai ter que dar banho, vai ter que cuidar, vai ter que. Não tem como, não tem como, não tem como a pessoa não ser apaixonada
e fazer só por fazer, e ter uma ninhada e ter que cuidar durante 30 dias, dando, tipo, leite na boca, conta-gota, de 2 em 2 horas, por exemplo. Não tem como uma pessoa que não seja apaixonada por cão pegar um filhote não, uma mãe que está para parir e levar para o quarto para ficar junto e ficar esperando o parto de madrugada. Não tem como você entrar num canil e aquela cantoria, né, vir e você não se incomodar. Se você, assim, se você não ama, você vai se incomodar, né? Então, por exemplo, o meu funcionário é muito interessante. Ele usa o plug de orelha, né? De orelha é ótimo, de ouvido, porque realmente, assim, esse monte de espíritos latindo, tipo, é, é coisa. Eu já nem ligo mais, eu nem ouço. Eu não sei como eles não começaram a latir aqui ainda, porque eu tô bem perto do canil. Você vê como eles são bonzinhos, eles estão dormindo. E aí hoje eu tava lá, tava dando banho em cachorro de manhã, e ele falou assim, dona Georgia, só quer que eu pegue o plug, porque, né, tem bastante lá dentro, a senhora quer que eu pegue? Eu falei assim, mas pra quê? Ah, mas olha o barulho. Eu falei assim, meu, eu tô cagando e andando pro barulho deles, eu tô achando ótimo, eu adoro abrir lá abrir o canil e falar assim, bom dia! Aí começa... Eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, assim, não tem como você criar sem você ser apaixonado. Não tem. O que eu digo para assim, ó, eu acho que é um trabalho tão intenso. É, eu acho que você tem que gostar de tudo aquilo que você faz, né? Então, se você vai trabalhar, sei lá, com aviação, o ideal é que você goste de aviação. Se você vai trabalhar com mecânica, é bom que você goste de mecânica. Mas a intensidade, como você falou, da criação de cães, ela é muito exigente. Uma vez eu escrevi um artigo, para mim, criação de cães é quase uma vocação, né? Então, é daquelas coisas que não tem horário. Pode ser que você tenha que Você sair com... abdica de muita coisa, né? Assim, pode... você se abdica de festa, que nem Natal e Ano Novo é na minha casa, independente, tanto para a família do meu marido quanto para minha família. É na minha casa, porque eu não posso sair. Eu não posso deixar meus cachorros. Imagina eu deixar meus cachorros Ano Novo com fogos e tudo. Meia-noite eu tô dentro do canil, tipo, com o som alto no canil com eles ali para ficar de olho. É, assim, ir para festa de aniversário, ir viajar com o marido, com os filhos. A gente não tem final de semana, a gente não tem feriado. Como eu falei, eu estou trabalhando o dobro do que eu estava trabalhando, porque assim, eu estou em casa direto, então meus filhos estão em casa, meu marido está em casa 24 horas, eu estou sem a minha secretária de dentro de casa, porque ela também tem filhos, ela também está se cuidando. Então, assim, tem mais os cachorros. Então, a gente realmente é uma. Eu falo que não é uma dedicação, a gente se entrega, assim, É 100%. é que eu Quantas digo, é uma vezes eu não ouvi minha vocação. filha? Quantas vezes? Ai, mãe, você gosta mais da Martina, que é a minha alma gêmea, minha cachorra. Você gosta mais da Martina do que de mim? Aí eu dou risada. Eu falo assim, mãe, de quem você gosta mais? De mim ou do Jorge, que é meu outro filho? Eu falo assim, da Martina. Ela, ai, mãe, eu sabia. Então, assim, é, eu falo que é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito gratificante, tem seus dias difíceis, que não é fácil, a gente lida com fatalidades, né? Perder um filhote, perder uma mãe, perder um macho, é muito complicado, mas acontece. Mas, assim, no final do dia, eu não me imagino fazendo outra coisa. E não vou chorar, porque eu Então não tá bom, consigo vamos lá. Então, imaginar. que dicas você dá para quem quer começar a criação? Bom, primeira coisa, que raça você quer criar, né? Escolha a sua raça. A partir do momento que você escolheu sua raça, procure uma linha de sangue daquela raça, porque todas as raças têm linhas de sangue diferentes, que te agrade mais. E vai estudar aquilo. Invista. Todo mundo fala assim, investe numa fêmea. Eu sempre comecei com macho, não sei porque eu fui do contrário. Mas assim, invista em cães de criadores que façam um trabalho sério, né? Exija exemplares é, que cobrem ali aquele padrão que você estudou, que você idealizou, aquela linha de sangue. Muita gente, quando começa a criar, eu falo que isso é um erro, né? Quer comprar filhotinho, porque eu quero ver como é que é um filhotinho.
criador não deve comprar um padreador, uma matriz filhotinha, né? Porque você não tem a garantia. Você não sabe se aquele cachorro ele vai reproduzir ou aquela cachorra vai reproduzir. Então, esse é um erro que muitos fazem, inclusive eu. Eu fiz isso quando eu comecei, mas procure sempre assim cachorros mais jovens para você começar a criação já aprendendo, né? Porque você encurta, você vai gastar mais, obviamente, mas você encurta o seu tempo de começar a reproduzir e aprender, porque eu posso falar tudo que eu passo aqui, o veterinário pode falar, o juiz na pista pode falar, o outro criador pode falar, mas você aprende mesmo diariamente, assim. Então, mas o principal, gente, estudem, 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 todo dia. Estudem. Uma coisa que a gente, que a gente já falou, assim, o que eu costumo falar são três questões. Primeiro, a questão do estúdio, né? Aprenda. É assim, tá cheio de criador aí e que falta essa parte um pouco mais teórica e que contribuiria muito para a sua profissionalização. Segundo, ter humildade, né? Porque mesmo que você tenha 20 anos, você vai continuar continuando aprendendo, né? Então, Diariamente. e mesmo um criador que começou ontem tem alguma coisa para te ensinar. E terceiro, tenta no mínimo ter um mentor, né? Tem alguém que você admira e que possa te ajudar aí nesses primeiros passos aí, ou até nos passos lá na frente. Mas tem alguém aí que você consiga trocar ideias, pelo menos alguém, né? São as questões que Sim. eu digo pro pessoal começar bem. Jorge, obrigado pelo teu tempo. Desculpa as falhas técnicas hoje que Imagina. hoje foram. A gente está subindo a live agora esse finalzinho. É, vou ver se eu consigo recuperar tudo que a gente gravou aqui. Depois de cair, ainda teve uma outra falha aqui no sistema. Não sei o que aconteceu hoje. Tava com a zica aqui no computador. Tem que A passar bruxa tá solta. vou passar um antivírus aqui para ver se não tem um corona aqui. É, Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você correu bastante aí hoje para estar aqui com a gente, tá? E não sei, a palavra está contigo e obrigado de coração. Eu tenho que, assim, o prazer é meu, né? Eu amei ter sido convidada, você ter me chamado. Eu acho que o tema é de suma importância na criação hoje, tanto para os criadores quanto para os leigos. Eu acho que é importante a gente ver esse outro lado da criação. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, as perguntas. Eu estou aberta para ajudar, eu estou aberta para conversar e passar a experiência e também para roubar a experiência de vocês também, eu acho que isso é importante. Foi assim, a live foi, amei ter feito. Eu sempre me emociono quando eu falo dos cachorros, então assim, me desculpem. Du, brigadão pela confiança, né, de ter me chamado aqui. E, gente, até uma próxima, se Deus quiser, né? Eu quero fazer, peraí, sexta-feira, eu vou estar publicando nas minhas redes sociais. Sexta-feira vai Sexta-feira, ter que live. dia? Que dia? Hoje é dia. Não, essa sexta, peraí, hoje é dia Hoje é dia 17, 17. 19. Dia Tá. 19. 19 de? Sexta. De junho. Tá. Sexta-feira, às 18 horas, né, pelo canal da CBKC, vai ter uma live, tá? Uma entrevista com o Fábio Amorim. Eu vou estar entrevistando ele, então eu chamo todos vocês aí. E a ideia é que vocês venham e perguntem, interajam e fiquem mais próximos do É nosso YouTube? presidente. É YouTube? Vai ser eu acho que sim. Agora você me pegou. Vai ser acho que vai ser Facebook, pelo canal da CBKC. Tá bom. A gente se vê lá, com Mas eu certeza. te, mas eu te passo. Tá bom. Tá, gente, ó, um beijo, boa noite e fiquem com Deus. Obrigadão, Du. Então, obrigado, pessoal. Assinem o canal, não esqueçam de deixar o like, interajam com o canal, que aí vocês vão saber, vão estar sendo, é horrível, né? Vocês vão ser avisados sobre todas as novidades aí quando a gente lançar as próximas lives e tal. É, o, o link original da live provavelmente foi embora, tá? Mas a gente está subindo com um link novo e eu vou divulgar para vocês, tá? Então, brigadão, pessoal, e até a próxima.